Lucas, do capítulo 10 ao capítulo 12. Depois disso, designou o Senhor outros 70 e os enviou adiante de si, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz seja com esta casa. E se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Ficai nessa casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa. Também, em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que puserem diante de vós. Curai os enfermos que nela houver, e dize-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes, e vos não receberem, saindo pelas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Contudo, sabei isto, que o reino de Deus é chegado. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se operaram, há muito, sentadas em pano de saco e cinza, elas se teriam arrependido. Contudo, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, porventura serás elevada até o céu? Até o inferno descerás. Quem vos ouve, a mim me ouve. E quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Voltaram, depois, os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Respondeu-lhes ele: Eu vi a Satanás, como um raio, cair do céu. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis porque se vos submetem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora, exultou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes.
Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. E eis que se levantou certo doutor da lei e, para o experimentar, disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu ele: Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: Respondeste bem. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu na mão de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu-o e passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Vai e faze tu o mesmo. Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Estava Jesus em certo lugar orando e, quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ao que ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos deixes entrar em tentação. Disse-lhes também: Se um de vós tiver um amigo,
E se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu, estando em viagem, chegou à minha casa e não tenho o que lhe oferecer. E se ele de dentro responder: Não me incomodes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para te atender. Digo-vos que, ainda que se não levantar para lhos dar por ser seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães ele precisar. Pelo que vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Estava Jesus expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e as multidões se admiraram. Mas alguns deles disseram: É por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E outros, experimentando-o, lhe pediam um sinal do céu. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e casa sobre casa cairá. Ora, pois, se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança estão os seus bens. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontrando, diz: Voltarei para minha casa, donde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele e, entrando, habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Ora, enquanto ele dizia estas coisas, certa mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que te amamentaste. Mas ele respondeu: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Como afluíssem as multidões,
começou ele a dizer: geração perversa é esta. Ela pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará, senão o de Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, também o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo são os olhos. Quando, pois, os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas quando forem maus, o teu corpo será tenebroso. Vê, então, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo estiver iluminado, sem ter parte alguma em trevas, será inteiramente luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Acabando Jesus de falar, um fariseu o convidou para almoçar com ele. E havendo Jesus entrado, reclinou-se à mesa. O fariseu admirou-se, vendo que ele não se lavara antes de almoçar. Ao que o Senhor lhe disse: Vós, os fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Dai, porém, de esmola o que está dentro do copo e do prato, e eis que todas as coisas vos serão limpas. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda, de toda a hortaliça, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Ora, estas coisas importava fazer, sem deixar aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais dos primeiros assentos nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, porque sois como as sepulturas que não aparecem, sobre as quais andam os homens sem o saberem. Disse-lhe, então, um dos doutores da lei: Mestre, quando dizes isso, também nos afronta a nós. Ele, porém, respondeu: Ai de vós também, doutores da lei, porque carregais os homens com fardos difíceis de suportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais nesses fardos. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, e vossos pais os mataram. Assim, sois testemunhas e aprovai as obras de vossos pais, porquanto eles os mataram, e vós lhes edificais os túmulos. Por isso, diz também a sabedoria de Deus: Profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que a esta geração se peçam contas do sangue de todos os profetas que, desde a fundação do mundo, foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, e foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, a esta geração
se pedirão contas. Ai de vós, doutores da lei, porque tirastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes aos que entravam. Ao sair ele dali, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a interrogá-lo acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de o apanharem em alguma coisa que dissesse. Ajuntando-se, entretanto, miríades de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou Jesus a dizer primeiro aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido. E o que falaste ao ouvido no gabinete, nos eirados será apregoado. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e, depois disso, nada mais podem fazer. Mas eu vos mostrarei a quem é que deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Mas até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quando, pois, vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Disse-lhe alguém dentre a multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me constituiu a mim juiz ou repartidor entre vós? E disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Propôs-lhes, então, uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produzia com abundância. E ele arrazoava consigo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros
e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao corpo, pelo que haveis de vestir. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. Considerai os corvos, que não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro. Contudo, Deus os alimenta. Quanto mais não valeis vós do que as aves? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Porquanto, se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como crescem. Não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se, pois, Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé? Não procureis, pois, o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, e não andeis preocupados, porque a todas estas coisas os povos do mundo procuram. Mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro nos céus que jamais acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, aos quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará reclinar-se à mesa, e, chegando-se, os servirá. Quer venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Estai vós também apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Então Pedro perguntou: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? Respondeu o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, que o Senhor porá sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, a achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor desse servo num dia em que não o espera, e numa hora de que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio,
ele dará a sua parte com os infiéis. O servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas que mereciam castigo, com poucos açoites será castigado. Daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá, e a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. Vim lançar fogo à terra. E o que mais quero, se já está aceso? Há um batismo em que hei de ser batizado, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas antes dissensão. Pois daqui em diante estarão 5 pessoas numa casa divididas, 3 contra 2, e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho, e o filho contra pai, mãe contra filha, e a filha contra a mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. Dizia às multidões: quando vedes subir uma nuvem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando vedes soprar o vento do sul, dizeis: haverá calor, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis, então, discernir este tempo? E por que não julgais também vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura fazer as pazes com ele no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te lance na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro lepto. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br. Ministério Compartilhando.